Meu nome é Renato, Pastor Renato, como muita gente me chamava em Sorocaba, mas a verdade é que eu nem sei se merecia esse título. Na frente do púlpito, eu era aquele líder que todo mundo aplaudia, que fazia campanhas de oração, marchas para Jesus e até recebia convites para falar em programas de TV. Mas quando as luzes da igreja se apagavam, eu era só mais um homem podre, vivendo uma mentira. Naquela época, final de 1999, o povo vivia falando do tal bug do milênio, dizendo que o mundo ia acabar quando os relógios virassem para o ano 2000. Eu até usava isso nos meus sermões, fazia o povo chorar dizendo que era hora de se arrepender, mas o maior arrependido deveria ser eu. Em casa, minha esposa, Marta, orava a madrugada adentro, ajoelhada ao lado do nosso sofá velho, enquanto eu me trancava no escritório, dizendo que estava preparando as pregações. Mas a verdade é que eu estava navegando na sujeira. Meu computador, um daqueles grandões que travavam toda hora, era meu cúmplice e meu carrasco. Eu passava horas entrando em sites imundos, alimentando um vício que me consumia desde a juventude. E o pior, depois eu subia no altar e falava de santidade. Marta sempre foi uma mulher de oração. Enquanto eu afundava no lixo, ela ligava o radinho de pilha e deixava louvores da Cassiane tocar baixinho pela casa. Eu ouvia, mas era como se aquelas músicas me acusassem. Ela nunca me confrontava, talvez porque acreditava de verdade que um dia Deus ia me transformar. Na vizinhança, o assunto era o mesmo: o bug do milênio, o fim dos tempos e a novela da Globo que mostrava espiritismo. Todo mundo comentava, mas ninguém sabia que dentro da minha casa o inferno já tinha feito morada e eu mesmo tinha aberto a porta. Foi numa dessas madrugadas que tudo começou a desmoronar de vez. Enquanto Marta orava no sofá, eu estava no computador, quando uma mensagem apareceu. O nome dela era Selena, uma foto de perfil de uma mulher morena, de olhos puxados e um sorriso sedutor. Ela dizia: "Pastor, sinto um vazio tão grande. Será que o senhor pode me ajudar?" Naquele momento, eu poderia ter ignorado, poderia ter mostrado para Marta e pedido ajuda, mas o diabo sabe exatamente onde cutucar. Eu respondi: "Claro, filha, pode falar comigo." Mas a forma como ela escrevia era diferente. As palavras dela tinham um tom provocante, como se me desnudassem, e aquilo, ao invés de me repelir, me atraía. As conversas começaram inocentes, mas em poucas trocas de mensagens, Selena já fazia perguntas que beiravam o pecado. "Pastor, o senhor acha que Deus condena uma mulher por ser sensual?" Eu sentia meu rosto esquentar, o coração disparar, enquanto mentia para mim mesmo dizendo que estava evangelizando. Marta, lá do sofá, me chamou. "Renato, você vem orar comigo?" Eu respirei fundo, fechei o notebook e disse: "Já vou, amor, só estou terminando um estudo aqui." Mentira, eu estava terminando de cavar minha própria cova. Os dias passaram e as conversas com Selena se tornaram rotina. Ela parecia saber exatamente o que dizer para mexer comigo. "Sabe, pastor, eu queria ouvir sobre Deus, mas de perto, pessoalmente, olhando nos seus olhos." Era uma armadilha e eu, cego, caminhava rindo em direção ao abismo. Marta começou a perceber que algo estava errado. Uma madrugada ela me perguntou: "Renato, você tá diferente. Eu sinto um peso no ar." Eu, como sempre, me defendi. "Impressão sua, Marta. Deve ser essas coisas de fim de milênio que o povo inventa." Mas dentro de mim eu sabia que estava brincando com o fogo. E quando Selena me chamou para um encontro, dizendo que queria tirar dúvidas sobre a fé, eu disse sim. Disse sim sem pensar, ou talvez pensando no que não devia. O encontro seria no Motel Eclipse, um lugar conhecido na cidade, discreto, isolado. Eu disse a Marta que iria pregar num retiro em Votorantim, uma desculpa esfarrapada, mas ela acreditou. Ou talvez, mais uma vez, preferiu orar em silêncio.
A caminho do motel, lembro como se fosse hoje. A cidade estava estranha. O céu encoberto, as luzes da rua piscando, como se algo espiritual estivesse em ebulição. Na rádio tocava um louvor, mas eu só conseguia ouvir as palavras de Selena ecoando na minha mente. Quando estacionei no Eclipse, minhas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar a chave. O recepcionista me olhou de forma indiferente, mas na minha cabeça parecia que ele sabia exatamente o que eu estava fazendo ali. Ao entrar no quarto, senti o peso do ambiente. As velas já estavam acesas, o cheiro de incenso misturado com algo mais forte. Enxofre, talvez. Na TV, passava um episódio antigo do Ratinho, justamente uma matéria sobre possessões demoníacas. Foi uma ironia tão cruel que até meu estômago embrulhou. Selena estava lá, sentada na cama, vestindo um vestido vermelho que parecia gritar pecado. Ela sorriu. Um sorriso que naquele momento não me parecia mais sedutor. Parecia uma armadilha. Pastor Renato, que honra te receber, ela disse com a voz mansa, mas com um tom que me fez suar frio. Eu tentei sorrir, fingir naturalidade, mas algo dentro de mim gritava que eu tinha cometido o pior erro da minha vida. Mas era tarde. Eu já tinha atravessado a porta e, naquela noite, o inferno iria me cobrar caro. Eu lembro como se fosse agora. Quando a porta do quarto se fechou atrás de mim, foi como se o som da cidade desaparecesse. Lá dentro, o ar era denso, pesado, difícil de respirar. As velas tremeluziam, projetando sombras nas paredes, sombras que pareciam se mover por conta própria. Um arrepio subiu pela minha espinha, mas eu tentei disfarçar. Sentei na beira da cama, pigarreei e disse: "Então, filha, sobre o que você queria conversar?" Mas a minha voz soou fraca, insegura. Eu sabia que aquela noite não seria uma simples conversa. Selena se levantou devagar, como se deslizasse pelo chão. Ela caminhou até um espelho enorme que havia na parede e, com a ponta do dedo, começou a traçar símbolos que eu nunca tinha visto antes. Aquilo me perturbou. Eu me remexia no lugar, limpava as mãos suadas na calça, enquanto o silêncio pesava como uma tonelada. "Pastor, o senhor acredita que certas mulheres nascem para seduzir?" Ela perguntou, virando-se lentamente para mim, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu tentei rir, fingir superioridade. "A sedução é uma arma do inimigo, filha. Mas Deus tem poder para libertar qualquer um." Ela riu. Uma risada seca, debochada, que ecoou pelo quarto. Então, ela chegou perto demais, perto o suficiente para que eu sentisse o perfume dela se misturar com aquele cheiro forte de incenso e enxofre. "E o senhor, Pastor Renato, já foi seduzido?" Aquilo me desarmou. Eu desviei o olhar, cocei a nuca e disse qualquer coisa para ganhar tempo. Mas Selena não queria respostas. Ela queria me desestabilizar. E estava conseguindo. No canto do quarto, uma TV antiga transmitia um episódio do Ratinho. Era uma reportagem sobre uma mulher possuída que quebrava cadeiras ao vivo. Eu tentei focar na TV, como se aquilo pudesse me distrair do caos que estava prestes a começar. Mas era como se até a televisão zombasse de mim. "Renato, sabe o que é curioso?" Selena disse, caminhando lentamente em minha direção. "Eu também já fui da igreja. Cantava nos corais, fazia evangelismo, até que um pastor, igualzinho ao Senhor, me usou e me jogou fora." As palavras dela foram como uma faca. Eu senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Mas não era a raiva dela, era de mim mesmo. Eu tentei me levantar, tentar ganhar alguma autoridade, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. "Selena, Deus te ama e você precisa se libertar desse passado", eu disse, tentando soar como um pastor de verdade. Mas eu mesmo não acreditava nas minhas palavras.
Ela se aproximou, parou a centímetros do meu rosto e sussurrou: "E o senhor, Renato? Quem vai libertar o senhor?" Naquele instante as luzes piscaram. Um estalo seco, como de vidro trincando, ecoou pelo quarto. Eu olhei para o espelho e vi algo. Uma sombra. Ela estava lá, parada atrás de mim, mas quando virei o rosto, não havia ninguém. Senti meu coração disparar, a respiração ficou curta. Mas ainda assim, eu tentava me convencer de que era só paranoia. Selena caminhou até a porta, girou a tranca com uma lentidão cruel e com um sorriso disse: "Agora, pastor, ninguém mais te escuta." Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu levantei bruscamente. A cadeira caiu no chão. Eu queria ir embora, queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Era como se uma pressão invisível me prendesse no lugar. "O senhor se acha intocável, Renato?" A voz dela soava diferente agora, grave, profunda. De dia prega santidade e à noite busca prazer nas trevas. Eu tentava abrir a boca, mas as palavras não saíam. Minhas mãos tremiam e o suor escorria pela testa. Eu quis orar, quis repreender, mas me dei conta de uma verdade que me rasgou por dentro. Eu não tinha autoridade nenhuma. Eu estava nu diante daquele espírito. Selena, ainda com um sorriso nos lábios, começou a sussurrar palavras em uma língua que eu nunca tinha ouvido. A temperatura do quarto caiu bruscamente e um cheiro de carne queimada invadiu o ambiente. Eu senti minha garganta apertar, como se mãos invisíveis me estrangulassem. "O senhor achou que me enganaria, Renato? Eu conheço o seu coração, e hoje ele será entregue ao meu Senhor," ela disse, enquanto seus olhos se tornavam negros como carvão. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A televisão desligou sozinha. As velas tremularam violentamente. Eu estava preso na armadilha que eu mesmo construí. E foi ali, naquele quarto do Motel Eclipse, que eu entendi. Aquela mulher não estava sozinha. Eu não estava enfrentando carne e sangue. Aquilo era uma cilada do próprio inferno. E eu tinha acabado de cair de cabeça. Eu não conseguia me mexer. Era como se correntes invisíveis me segurassem preso ali, enquanto Selena, parada no meio do quarto, murmurava palavras que me cortavam como navalha. A voz dela ecoava como se tivesse 1000 bocas falando ao mesmo tempo. Meu corpo tremia, mas o orgulho ainda tentava resistir. Eu, Renato, o grande pregador de Sorocaba, não podia ser humilhado assim. Mas o céu estava em silêncio e o inferno estava gritando. De repente, Selena virou-se para o espelho e passou a mão sobre ele. O vidro tremeu, como água sendo agitada, e uma imagem se formou. Eu vi o reflexo do meu próprio rosto, mas não era eu. Aquele reflexo tinha olhos vermelhos, um sorriso sádico e ria como se zombasse da minha miséria. Meus joelhos cederam. Eu caí de joelhos no chão frio do quarto, e foi ali que percebi que já não controlava mais nada. "Reconhece essa imagem, Renato?" Selena disse, apontando para o espelho. "É você, a versão que o inferno enxerga." Eu quis fechar os olhos, mas era como se as pálpebras estivessem coladas. Eu era forçado a assistir à minha própria queda, refletida de forma grotesca. As paredes do quarto começaram a suar, como se estivessem vivas. As sombras se alongavam e murmuravam meu nome. "Renato, Renato, traidor do altar." Com a garganta seca tentei orar. "Senhor, me ajuda." Mas as palavras saíam embaralhadas, como se minha boca estivesse anestesiada. Selena riu. Ela sabia que naquele momento eu era só um hipócrita indefeso. "A Bíblia, Renato, cita um versículo. Vá, mostre a sua autoridade." Ela debochava, caminhando em círculos ao meu redor. Eu abri a boca, tentei dizer: "Maior é o que está em mim." Mas antes que eu terminasse, Selena interrompeu com uma voz carregada de sarcasmo. "Está em você, pastor? Será? O que há em você é podridão." A cada palavra dela era como se meu peito fosse apertado por uma mão invisível. Eu sentia o suor escorrer pelas costas.
encharcando minha camisa. O cheiro de enxofre ficou tão forte que meus olhos ardiam. De repente, Selena parou. Seus olhos estavam negros, sem nenhuma parte branca. Ela estendeu as mãos e as luzes do quarto apagaram. Ficamos no escuro total, iluminados apenas pelas chamas das velas, que começaram a se alongar, como se fossem línguas de fogo serpenteando pelas paredes. E então, uma voz. Não era de Selena. Era algo mais profundo, mais grotesco. Ela saiu de dentro dela como se o próprio inferno falasse. Renato, eu esperei tanto por esse momento. Meu corpo foi jogado contra a parede, sem que ninguém me tocasse. Eu bati as costas com força, mas não consegui nem gritar. Era como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. As sombras começaram a se juntar no chão, formando uma figura, uma silhueta com chifres, olhos de brasa e um sorriso que parecia rasgar o rosto. Você não passa de um dos meus, a entidade falou com a voz arrastada, como vidro arranhando metal. Eu tentei desviar o olhar, mas a presença era esmagadora. Então, a sombra me mostrou cenas da minha vida. As traições, os olhares de cobiça no altar, as mentiras ditas em nome de Deus. Tudo estava ali, exposto, sem filtro, sem desculpas. O chão parecia derreter. O calor era insuportável, mas ao mesmo tempo, um frio cortante me fazia tremer. Eu não sabia se estava suando ou congelando. Selena, ou o que quer que estivesse dentro dela, se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Você é só mais um dos que usam a cruz como palco. Mas hoje, o palco vai desabar." Eu tentei reagir, gritar, me defender, mas era como se cada pecado me amordaçasse. Cada mentira que eu preguei se transformava em uma corrente ao meu redor. No auge do desespero, eu pensei em Marta. Lembrei dela ajoelhada no sofá, orando enquanto eu me sujava. Foi nesse momento que uma lágrima escorreu, não de medo, mas de vergonha. E pela primeira vez em anos, eu quis ser liberto de verdade. Mas parecia tarde demais. Selena se afastou, abriu os braços e gritou palavras que soaram como trovões dentro do quarto. As velas explodiram, o espelho rachou por completo e uma risada ensurdecedora tomou conta do lugar. No reflexo dos cacos de vidro, eu ainda via meu rosto demoníaco rindo de mim. E foi aí que eu entendi. O inferno estava ali para cobrar sua dívida, e eu não tinha como pagar. Eu estava no chão, encostado na parede, sentindo meu corpo pesar como chumbo. Cada respiração era uma luta. O cheiro de enxofre já não parecia mais vindo do ambiente. Era como se estivesse dentro de mim. Selena, ou melhor, aquilo que controlava Selena, caminhava em minha direção com passos lentos, arrastados, como se saboreasse a minha derrota. Renato, Renato, você pregava tanto sobre juízo. Chegou a sua vez. A voz dela era um eco dentro da minha mente, como um grito abafado de um poço sem fundo. As sombras nas paredes começaram a se mexer sozinhas, se contorcendo, até formarem figuras grotescas. Rostos deformados, olhos vazios. Era como se as paredes estivessem vivas, assistindo à minha queda. Eu via pessoas que eu mesmo tinha humilhado no altar, irmãos que eu julgava sem misericórdia. Tudo vinha à tona como um tribunal invisível. De repente, um estalo ensurdecedor rasgou o ar. O teto do quarto começou a rachar. Um filete de fumaça negra descia lentamente, como se fosse uma serpente. Eu sabia o que estava vindo, mesmo sem querer acreditar. E então, ele apareceu. A figura que emergiu daquela fumaça não era como nas gravuras infantis ou nos sermões simplistas. Era algo muito mais real e muito mais terrível. Um ser de quase 2 metros, com pele como ferro queimado, olhos de brasa viva e um sorriso que parecia esculpido com lâminas. Ele não precisava se apresentar. Meu espírito sabia quem ele era. "Renato, Renato", ele disse com um tom debochado. "Tantos anos me servindo, achei que fosse me receber de pé.
Meu estômago virou. Eu tentei olhar para baixo, mas minha cabeça parecia travada. Ele se aproximou, agachou-se diante de mim e com um dedo levantou meu queixo. Você foi um ótimo representante do meu reino, sabia? Enganou muitos em nome de Deus. Agora é hora de acertar as contas. Eu queria orar, queria gritar, mas as palavras morriam na garganta. Na minha mente só ecoavam as pregações vazias que eu fazia para impressionar os homens, enquanto minha alma apodrecia. Vamos fazer um trato, Renato. O diabo sussurrou enquanto seus olhos brilhavam com uma malícia que me paralisava. Eu te dou mais igrejas, mais aplausos, mais poder. Em troca você me dá o que já é meu, sua alma. Ele estendeu a mão e naquele momento a sombra do meu próprio corpo se ergueu do chão, assumindo uma forma grotesca, como se fosse uma versão demoníaca de mim mesmo. Aquele reflexo começou a rir, uma gargalhada que me perfurava por dentro. Você já pregou mentiras em meu nome, Renato. Assuma logo sua identidade. O diabo disse, com uma tranquilidade que me desesperava. Minhas mãos tremiam. Eu sentia que se dissesse uma palavra errada, aquilo seria meu fim. Mas eu estava sem forças. As vozes começaram a gritar em minha mente, me acusando adúltero, falso profeta, traidor do altar, e então algo inesperado aconteceu. No meio daquela cena grotesca, uma imagem se formou na minha mente. Era Marta. Ela estava ajoelhada em casa, com o rosto molhado de lágrimas, sussurrando meu nome em oração. Eu ouvi como se estivesse ali do meu lado. Jesus, traz o Renato de volta. Eu não aceito perdê-lo para o inferno. O diabo percebeu. Seu sorriso se desfez por um instante. Patético. Ela ainda acredita que você pode ser salvo. Ele rosnou, apertando meu rosto com uma força descomunal. As paredes começaram a ranger. O quarto inteiro vibrava como se fosse desmoronar. Selena estava em transe, de braços abertos, repetindo palavras demoníacas, enquanto o diabo me cercava com promessas de poder. Faça sua escolha, Renato. Ou você sai daqui como meu servo, ou não sai daqui vivo. Ele ameaçou, enquanto a sombra monstruosa que imitava meu corpo começava a se fundir comigo, como se quisesse me possuir de vez. Eu me sentia afundar. Meu corpo era puxado para um abismo que não dava para ver o fundo. Eu queria pedir socorro, mas me sentia sujo demais para ser ouvido por Deus. Eu mesmo não me perdoava. Foi nesse instante, no auge do desespero, que um som sutil cortou aquele ambiente infernal. O sussurro da oração de Marta, que parecia ecoar como um trovão dentro de mim. Eu não conseguia falar, mas em pensamento eu gritei: Senhor, se ainda existe misericórdia para mim, me arranca daqui. O diabo se afastou bruscamente, como se tivesse sido atingido por algo invisível. Ele rosnou, furioso, e as sombras começaram a se agitar, como se o ambiente não aceitasse aquela súplica. Selena gritou. Não com a voz dela, mas com uma voz que soava como 1000 gritos em uníssono. Ele é nosso. Mas pela primeira vez naquela noite, eu senti que alguma coisa tinha mudado. Como se, do outro lado daquele quarto, alguém estivesse lutando por mim. Enquanto o inferno me cercava dentro daquele quarto, uma força invisível começou a quebrar as correntes espirituais que me mantinham paralisado. O nome de Marta não saía da minha mente. Era como se as orações dela rasgassem o ambiente sombrio, abrindo uma brecha onde eu podia respirar. Eu não sabia, mas naquele exato momento, minha esposa estava em casa, ajoelhada, clamando com gemidos que palavras humanas não podiam expressar. Marta havia sentido um peso diferente naquela noite. Quando eu saí, dizendo que iria a um retiro espiritual, ela soube, no fundo da alma, que eu estava indo para a boca do inferno. Mas ao invés de me acusar, ela se prostrou. Pegou sua Bíblia, ligou o radinho de pilha e começou a orar como nunca tinha orado antes. E Deus ouviu.
Enquanto eu estava encurralado, Marta teve uma visão. Ela viu um quarto, sombras cercando um homem de terno, caído no chão. Ela não sabia onde era, mas sabia que era eu. Foi então que ela se levantou, pegou o casaco e saiu de casa, guiada por uma convicção que não era dela. Marta não tinha carro. Ela foi andando descalça até a avenida. Um vizinho, ao vê-la, ofereceu carona sem nem perguntar para onde ela ia. Eu sei que Deus está te mandando em algum lugar, ele disse. Era um anjo disfarçado. Quando Marta chegou à porta do Motel Eclipse, sentiu um muro invisível. Era como se o ar ao redor do lugar fosse denso, sufocante. O recepcionista, com um olhar debochado, disse: "Aqui não é lugar para crente, senhora." Ela não respondeu. Apenas caminhou em direção ao quarto, como se soubesse exatamente onde ir. No corredor, as luzes piscavam. Marta ouvia risadas. Risadas que mais pareciam urros de criaturas escondidas nas sombras. Quando ela tentou girar a maçaneta do quarto onde eu estava, uma força invisível a empurrou para trás. Ela caiu de joelhos, mas não se calou. "Jesus, o Renato é teu. Ele foi longe demais, mas eu sei que o Senhor pode arrancá-lo do poço." As paredes tremularam. Dentro do quarto, o diabo rosnou. Selena gritou. Era como se as palavras de Marta fossem facas rasgando as trevas. Eu sentia o chão vibrar e pela primeira vez o medo mudou de lado. Marta, ajoelhada do lado de fora, levantou as mãos e começou a clamar em alta voz, sem se importar com quem ouvisse. O corredor do motel se tornou um campo de guerra espiritual. Vultos passavam ao redor dela tentando intimidá-la, mas a mulher que muitos consideravam fraca estava ali, derrubando muralhas invisíveis com a força da oração. "Ele é meu esposo! Satanás, você não vai levá-lo!" Ela gritou com uma autoridade que nem eu sabia que ela tinha. Do lado de dentro, Selena caiu de joelhos, se contorcendo como se algo a queimasse por dentro. O diabo rosnava, furioso, como uma fera enjaulada. Ele me olhou e disse: "Patética! Ela não sabe o que está enfrentando. Mas você, Renato, você sabe." Mas naquele momento eu vi que ele estava mentindo. Era ele que estava desesperado. Marta estava rompendo um cerco que nem eu sabia que existia. Eu senti minhas pernas ganharem força. Mesmo fraco, me arrastei até a porta. Encostei minha mão nela e sussurrei: "Jesus." O diabo deu um urro. Selena começou a sangrar pelos ouvidos e as sombras se desfizeram em fumaça. Marta continuava orando e a cada palavra o ambiente mudava. O chão do quarto tremia como um terremoto. A porta, trancada por forças invisíveis, começou a ranger, como se resistisse. Foi quando Marta gritou com toda a força da alma: "Eu quebro agora todo o laço do inferno sobre a vida do Renato, em nome de Jesus." A porta se escancarou com um estrondo. Marta entrou, encarando aquele cenário grotesco sem desviar o olhar. O diabo, furioso, se afastou de mim, como se algo o impedisse de chegar perto. Selena caiu no chão, inconsciente, como um boneco sem vida. Eu desabei nos braços de Marta. Tremia, suava, mas naquele abraço eu senti uma paz que não merecia. Marta, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "O inferno tentou te destruir, Renato." Mas a oração é mais forte. As sombras começaram a se dissipar. A temperatura do ambiente voltou ao normal. O silêncio foi quebrado apenas pelo choro de Marta e pelo som do meu coração. Um coração que, pela primeira vez em muito tempo, pulsava por estar vivo. Mas eu sabia que aquela luta ainda não havia terminado. O diabo tinha perdido a batalha naquela noite, mas a guerra pela minha alma estava apenas começando. Eu estava caído nos braços de Marta, me sentindo um trapo humano, enquanto o ambiente ao nosso redor parecia em ebulição. As velas explodiam uma a uma, lançando faíscas no ar. As sombras nas paredes ainda se moviam como vermes em agonia, como se resistissem a ir embora.
O diabo, recuado num canto, me olhava com ódio, os olhos de brasa faiscando, como quem dizia: isso não acabou. Marta se ajoelhou ao meu lado, mas não era mais a mulher submissa e calada que eu conhecia. Ela estava em pé de guerra. Ergueu as mãos e começou a orar em alta voz, com uma autoridade que fez o chão do quarto vibrar. Jesus de Nazaré, eu declaro que nenhuma corrente do inferno vai prender o Renato. Ele é teu, Senhor. Ele é teu. O diabo rosnou como uma fera encurralada. Ele avançou em direção a Marta, mas antes de alcançá-la, foi como se uma barreira invisível o impedisse. Ele gritou, urrando como um animal selvagem, e as sombras começaram a ser sugadas para dentro do chão, como se estivessem sendo engolidas por um abismo. Selena, caída no chão, começou a se contorcer, gritando em uma voz que não era humana. Eu me arrastei até a parede, assistindo à cena sem acreditar no que via. Marta não recuou. Ela foi até Selena e colocou a mão sobre sua cabeça. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Sai dela, Satanás! Selena arqueou as costas, gritando com uma força sobrenatural. O espelho atrás dela rachou por completo e a figura do diabo, que antes parecia dominar o ambiente, começou a se desfazer em fumaça, urrando: isso não vai apagar o que ele é! Ele é meu! Mas Marta não parou. O Renato pode ter se sujado, mas o sangue de Jesus é mais forte que qualquer acusação. As correntes invisíveis que me prendiam se romperam com um estalo. Eu senti minhas pernas ganharem força e pela primeira vez consegui me levantar. Eu olhei para o diabo e com a voz embargada gritei: eu rejeito teu pacto, eu me arrependo, Jesus me dá uma segunda chance. O quarto inteiro tremeu como um terremoto. A televisão, que estava desligada, ligou sozinha, transmitindo um louvor, como se o céu tivesse rasgado o ambiente. O diabo gritou, se desmanchando em fumaça negra, e as sombras sumiram como poeira ao vento. Selena desmaiou, o corpo mole como uma boneca. Marta me abraçou, forte, como se quisesse me proteger do próprio inferno. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Mas não era um silêncio de derrota, era um silêncio de vitória. Eu desabei em lágrimas. Meu orgulho foi esmagado ali, naquele chão imundo de motel. Marta, com as mãos ainda erguidas, chorava comigo. Mas era um choro diferente. Era um choro de alívio, de libertação. Enquanto nos abraçávamos, senti um peso saindo das minhas costas. Era como se anos de pecado, de hipocrisia, de máscaras, fossem arrancados de mim. Eu era um homem nu diante de Deus, sem desculpas, sem justificativas. Mas, pela primeira vez, eu me sentia livre. Levamos Selena até a recepção do motel. O funcionário nos olhava assustado, como se visse fantasmas. Marta pediu uma ambulância e eu, em silêncio, só queria sair dali. O caminho até o carro foi como uma travessia do deserto. Mas eu sabia. Eu não era mais o mesmo homem que entrou naquele quarto. No carro, Marta segurou minha mão. Ela não disse nada, não precisava. O olhar dela dizia tudo. Eu lutei pela tua alma, Renato, e Deus não me decepcionou. Naquele momento, entendi que o diabo pode até preparar armadilhas, mas uma esposa que ora, com fé verdadeira, derruba os portões do inferno. Mas eu sabia que a guerra não tinha terminado. Eu teria que enfrentar as consequências, confessar os pecados e me humilhar diante de todos. Mas agora, eu tinha força para isso. Não por mim, mas pela misericórdia de Deus. O diabo foi derrotado naquela noite, mas o maior inimigo que eu teria que vencer ainda era eu mesmo. A volta para casa foi um silêncio absoluto. Eu olhava pela janela do carro, vendo as ruas de Sorocaba passarem como um filme em preto e branco. Cada poste de luz que passava parecia um farol me expondo, como se toda a cidade soubesse da podridão que eu carregava. Marta dirigia em silêncio, mas sua mão estava firme sobre a minha, como um lembrete de que mesmo depois de tudo, ela estava ali. Quando chegamos em casa, eu não consegui nem abrir a porta.
Minhas pernas cederam e eu desabei de joelhos no chão da varanda. Marta ficou ao meu lado, apenas me abraçando enquanto eu chorava. Não era um choro de emoção, era um choro de vergonha. Um choro de quem sabia que tinha rasgado o coração de Deus com cada mentira pregada, com cada olhar de desejo oculto, com cada aplauso recebido em nome da falsidade. Marta, com a voz suave, disse: Renato, acabou. O inferno perdeu você. Agora é hora de você se levantar. Mas como eu podia me levantar, mestre? Eu me via como o pior dos homens, um traidor, um falso profeta. Eu me arrastei até a sala, onde tudo tinha começado. O sofá onde Marta tantas vezes ajoelhou, intercedendo por mim, parecia agora um altar de acusação. Me joguei ali, soluçando, enquanto minhas mãos tremiam como se estivessem queimando. Marta se ajoelhou do meu lado. Ela segurou meu rosto com as duas mãos e me fez olhar nos olhos dela. Eu te perdoo, Renato, não porque você merece, mas porque o Deus que eu sirvo me ensinou a perdoar. Essas palavras foram como uma facada. Eu não merecia aquele amor. Eu não merecia aquela mulher. Mas ela estava ali, me mostrando a face de Deus de uma forma que nenhuma das minhas pregações vazias jamais conseguiu transmitir. Naquela madrugada, eu confessei tudo. Cada traição, cada mulher, cada pecado que eu tentei esconder atrás do púlpito. Eu contei tudo, sem filtro, sem medo, porque eu sabia que a Marta que estava diante de mim não era mais a mesma. Ela era uma guerreira que tinha descido ao inferno por mim. Marta chorava em silêncio, mas nunca me interrompeu. Ela ouvia cada palavra como quem recolhe cacos de um vaso quebrado. E a cada confissão, era como se uma corrente a menos se quebrasse no meu espírito. Depois de horas, quando já não havia mais nada para esconder, Marta disse algo que me desmontou de vez. Amanhã você vai se levantar e vai à igreja, e lá você vai contar a verdade. Você vai se humilhar diante de Deus e dos homens. E só depois você vai saber o que é ser um servo de verdade. Eu quis argumentar, dizer que seria humilhado, que perderia tudo. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, Marta completou: Renato, você já perdeu tudo. Agora só te resta Deus. Naquela noite, os ataques espirituais não cessaram. Vultos passaram pela casa, portas batiam sozinhas e a opressão era quase física. Mas Marta não se intimidou. Ela ficou de pé no meio da sala, Bíblia em mãos, e começou a orar em voz alta, declarando que aquela casa era do Senhor. Eu, de joelhos, sem forças, apenas repetia em pensamento: Senhor, eu não sou digno, mas me deixa recomeçar. Os demônios não desistiriam fácil. Eu sabia que seria uma guerra longa, mas agora eu tinha alguém lutando ao meu lado. E mais importante, eu havia aprendido que a oração de uma mulher fiel é capaz de quebrar as correntes mais grossas do inferno. Eu estava arruinado, humilhado. Mas dentro daquela ruína, Deus começava a construir algo novo. Eu achei que a noite anterior havia sido o pior momento da minha vida, mas nada me prepararia para o que estava por vir. Na manhã seguinte, Marta me chamou para orar. Eu estava exausto, com o corpo dolorido, a mente embaralhada. Mas eu sabia que não podia mais fugir. Nos ajoelhamos juntos no chão da sala e Marta começou a orar, suave, como sempre fazia. Mas de repente, foi como se o ambiente mudasse. O ar ficou pesado. Meus olhos começaram a pesar e eu senti um torpor me dominar. Foi como se eu fosse arrancado daquele lugar e lançado em um abismo sem fim. Quando dei por mim, estava de pé em um lugar onde o chão era como vidro derretido, e as paredes eram de chamas que não queimavam, mas sufocavam. Eu estava no inferno. Ao meu redor, sombras gritavam. Não eram gritos de dor, eram gritos de desespero, de almas que perceberam tarde demais que estavam perdidas. Andando por aquele lugar, eu vi rostos familiares, pastores,
pregadores famosos, homens que eu admirava e até imitava. Eles estavam ali, acorrentados, com olhares vazios, enquanto demônios sussurravam zombarias em seus ouvidos. Renato, bem-vindo ao seu futuro, uma voz conhecida ecoou. Era o diabo. Ele caminhava ao meu lado, como um anfitrião orgulhoso mostrando sua conquista. Ele me levou até um grande salão, onde um púlpito dourado estava montado. Mas em vez de Bíblia, havia contratos, promissórias, cheques. E atrás do púlpito, um pastor, um homem que eu conhecia, pregava com fervor, mas seus olhos eram vazios, sem vida. Eles continuam pregando, Renato. Só que agora pregam para mim, o diabo disse, com um sorriso cortante. Eu quis desviar o olhar, mas fui forçado a assistir. Cada palavra daquele falso pregador era como um chicote no espírito daqueles que ouviam. Eu via almas sendo acorrentadas a cada falsa promessa, a cada mensagem vazia de arrependimento. E você, Renato, seria um excelente orador aqui. Suas mentiras são doces, fáceis de digerir. O diabo debochava. De repente, ele me levou até um espelho, e o reflexo me mostrou pregando em uma igreja lotada. As pessoas aplaudiam, choravam, diziam glória a Deus. Mas atrás de mim, uma sombra me manipulava como um boneco de ventríloco. Eu entendi. Todas as vezes que preguei sem verdade, era ele quem estava no controle. Você já é meu, Renato. Só falta assinar embaixo, ele disse, estendendo um contrato. Foi nesse momento que uma luz cortou aquele ambiente denso. Uma luz que fez as sombras urrar e se esconderem como baratas. Eu ouvi a voz de Marta, orando, clamando, chorando. Era como se, mesmo no inferno, a oração dela conseguisse me alcançar. O diabo rosnou furioso. Essa mulher é um problema, Renato. Ela está quebrando o espetáculo. A luz ficou mais forte, me cegando. Eu caí de joelhos, tampando os olhos. Mas sentia que algo estava sendo arrancado de mim. Era como se correntes invisíveis estivessem sendo estouradas uma a uma. E então, no meio daquela claridade, eu ouvi uma voz suave, mas firme. Renato, ainda há tempo. Eu te dei livre-arbítrio. A escolha é sua. Eu sabia quem era. Não precisei ver o rosto. Era Jesus. Eu comecei a chorar, ali mesmo, de joelhos, gritando, Senhor, eu sou imundo, eu sou um traidor, eu não mereço. Mas a voz respondeu, eu morri por traidores, eu morri por hipócritas, mas você precisa decidir agora. O diabo recuou, como um cão acuado. O contrato em suas mãos queimou em chamas azuis e sumiu no ar. Eu acordei de um salto, de volta à sala da minha casa. Estava encharcado de suor, como se tivesse sido arrancado das profundezas. Marta estava ao meu lado, em prantos, segurando minha mão com tanta força que parecia querer me manter ancorado na realidade. Ela me abraçou e disse, o inferno tentou te prender, Renato, mas Deus te deu mais uma chance, a última. Eu sabia que aquele era o momento da virada. Eu não podia mais adiar o confronto. Ou eu rasgava minha alma em confissão, ou seria engolido pela mentira para sempre. O domingo chegou. Eu sabia que aquela seria a manhã mais humilhante da minha vida. O templo da nossa igreja no bairro Éden estava lotado. Gente de todo canto de Sorocaba vinha ouvir as pregações do pastor Renato Ungido. Mal sabiam que naquele dia não haveria pregação, haveria confissão. Marta caminhava ao meu lado, firme como sempre. Eu, por dentro, era um caco de vidro. Cada passo em direção ao altar era um martírio. Eu sentia olhares me acompanhando, mas dessa vez não eram de admiração. Eram olhos espirituais me despindo, expondo minha podridão. O louvor começou, mas eu não conseguia cantar. As músicas que tantas vezes entoei de forma mecânica agora pareciam pesar toneladas em minha boca. Eu sabia que no final daquele culto, meu nome deixaria de ser aplaudido. Quando o momento da palavra chegou, o diácono Marcos se aproximou de mim sorrindo.
aquele sorriso de quem sabia de mais coisas do que deveria. Ele cochichou: vai fazer teatrinho hoje, pastor? Ou vai deixar o povo na ignorância? Aquelas palavras foram a faísca que faltava. Eu subi ao púlpito, sem Bíblia, sem esboço, apenas com o peso do inferno nas costas. Peguei o microfone e minha voz, que antes ecoava com orgulho, saiu fraca, trêmula. Irmãos, hoje eu não vim pregar. Hoje eu vim confessar. O silêncio que se formou foi absoluto. Eu via rostos de surpresa, incredulidade e, em alguns casos, de raiva. O ar ficou pesado, mas eu continuei. Durante anos, eu subi neste altar como hipócrita. Eu pregava santidade, mas vivia no adultério. Eu apontava pecados, enquanto me afundava nos meus próprios. Os murmúrios começaram. Algumas irmãs seguravam o coque, outras se entreolhavam com olhares de escândalo. Eu sentia as murmuradoras fervendo em comentários cortantes como: eu sabia, cochichava uma. Por isso a igreja está assim, dizia outra, mas eu segui. Na última semana, o diabo quase me arrastou para o inferno. Ele me fez ver o preço da mentira. E se não fosse pela oração da minha esposa, hoje eu estaria morto, ou pior, estaria vivo, pregando como servo dele. Eu vi irmãos chorando, outros de olhos fixos, sem reação. O peso daquela confissão era como um terremoto espiritual que abalava os alicerces de cada coração ali presente. De repente, Marcos se levantou tentando interromper. Irmãos, não deem ouvidos a um homem confuso. Isso é uma armadilha do diabo para envergonhar o ministério. Mas antes que ele terminasse, Marta se levantou com uma autoridade que fez o ambiente mudar. Ela caminhou até o púlpito, pegou o microfone das minhas mãos e disse: não, Marcos, a armadilha era a sua amizade. Você foi cúmplice de tudo. Você alimentava os pecados do Renato e ria enquanto ele afundava. Um rebuliço tomou conta do templo. Irmãos que respeitavam Marta começaram a orar em voz alta, repreendendo o espírito de engano. Marcos tentou argumentar, mas a máscara havia caído. Todos sabiam. Eu, de joelhos, comecei a chorar. Mas, dessa vez, não era um choro de vergonha. Era de alívio. Eu estava livre. Finalmente livre. Marta me ajudou a levantar. Peguei novamente o microfone e, com a voz embargada, disse: eu não sou mais digno de estar neste altar. Eu abdico do ministério até que Deus me restaure. Se Ele quiser me usar como faxineiro, que seja, mas eu não volto mais a pregar mentiras. Um silêncio respeitoso tomou o templo. E no meio da multidão, uma irmã simples, de cabelos grisalhos, levantou-se e começou a aplaudir. Outros a seguiram. Não era um aplauso de glória humana, era um aplauso de vitória espiritual. Eu desci do púlpito em lágrimas, sabendo que havia perdido tudo. Mas ao mesmo tempo, havia ganhado a única coisa que importava: a chance de recomeçar. Na saída, alguns me evitavam. Outros me olhavam com desprezo. Mas no meio da multidão, irmãos sinceros me abraçavam com lágrimas nos olhos. Marta caminhava ao meu lado, como quem dizia: agora sim, agora Deus pode te usar de verdade. Eu sabia que o processo seria longo, mas aquela confissão foi o primeiro tijolo da reconstrução da minha vida. Os meses que se seguiram àquela confissão foram os mais dolorosos e, ao mesmo tempo, os mais libertadores da minha vida. Eu, que antes era chamado de Pastor Renato, passei a ser apenas Renato, o homem comum. Ninguém mais me chamava para pregar. As igrejas que antes me aplaudiam, agora evitavam até de me cumprimentar nos corredores. Mas eu sabia. Aquilo fazia parte do tratamento de Deus comigo. Abandonei o púlpito e fui trabalhar como faxineiro na rodoviária de Sorocaba. Enquanto muitos zombavam, dizendo que Deus tinha me rebaixado, eu entendi que pela primeira vez estava servindo de verdade. Ali,
limpando bancos e varrendo calçadas, encontrei almas que Deus queria que eu enxergasse. Mendigos, prostitutas, pessoas que eu nunca tinha olhado nos olhos. Marta continuou sendo minha âncora. Ela nunca me jogou na cara o que eu fiz. Pelo contrário, ela me acompanhava em silêncio, orando a cada dia. A mulher que o inferno tentou destruir, Deus transformou em uma intercessora que, com cada lágrima, derrubava muralhas que nem eu sabia que existiam. Com o tempo, pessoas começaram a me procurar, não para ouvir sermões bonitos, mas para ouvir minha verdade. Eu, que antes pregava sobre vitórias vazias, agora compartilhava minhas derrotas. E foi ali, na sinceridade do fracasso, que Deus começou a levantar algo novo. Anos depois, Marta e eu começamos a ser convidados para testemunhar em igrejas pequenas, congregações que não queriam fama, mas queriam ouvir a verdade nua e crua. Contávamos a nossa história sem rodeios, o adultério, a hipocrisia, a cilada do diabo e a oração de uma esposa que virou uma chave no mundo espiritual. Cada vez que eu contava o que vivi naquele quarto de motel, eu via pessoas sendo libertas. Líderes que viviam mascarados começavam a chorar e confessar seus pecados. Casamentos destruídos começavam a ser restaurados. Deus estava usando a minha vergonha para curar outras pessoas. Um dia, durante uma dessas ministrações, um pastor me perguntou: Renato, depois de tudo, você não sente saudade de ser o pastor de antes? Eu sorri e respondi: saudade? Não, meu irmão. Eu era um servo das multidões, mas um escravo das mentiras. Hoje, varrendo o chão ou pregando para 5 pessoas, eu me sinto mais servo de Deus do que jamais fui no altar. A frase que marcou nossas ministrações ficou conhecida por onde passávamos. O diabo tentou me comprar, mas a oração da minha esposa me resgatou do inferno. Marta se tornava cada vez mais admirada. Mulheres que antes a julgavam, agora se aproximavam para pedir conselhos, chorando, confessando que também viviam casamentos de aparência. Minha história não terminou com um final de novela, mestre. Eu não recuperei fama, nem ministérios grandiosos, mas eu ganhei algo que não se compra. A paz de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que se Jesus voltasse naquela noite, eu estaria pronto. Aprendi que o inferno não teme títulos, nem templos lotados. O inferno treme diante de um coração quebrantado. E foi no dia em que eu perdi tudo, que eu ganhei minha alma de volta. Hoje, quando Marta e eu caminhamos juntos pelas ruas de Sorocaba, poucos lembram do pastor Renato. Mas aqueles que conhecem nossa história sabem que Deus ainda transforma vasos quebrados em instrumentos de salvação. Essa é a minha história, mestre. Eu sou Renato, um ex-falso pastor, salvo pela oração insistente de uma esposa que nunca desistiu de mim.